Olá, queridos, bem-vindos ao Tô com a Márcia. A relação entre pais e filhos precisa ser cultivada com amor desde cedo e por meio de atitudes e gestos que aproximem e criem confiança. Quem vai nos contar um pouquinho dessa história é a Michele. Michele, conta um pouquinho da sua relação com seu pai, né, desde pequena, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. Né? Então você vai contar aí um pouquinho dessa relação, como é que foi isso quando você era criança? Então, meu pai sempre foi um pai muito amoroso, sempre foi presente. Eu tenho várias lembranças assim muito agradáveis, sabe, da minha infância, que era quando eu sempre percebia assim o carinho dele quando saía para trabalhar, né, para cuidar de mim, da minha mãe, de fazer uma mamadeira. Era curioso que ele não saía para trabalhar sem ter uma mamadeira, sem deixar algo para mim. Sempre que ele voltava do trabalho também, eu ficava no portão esperando. Eu falava para minha mãe: mãe, está chegando a hora do meu pai chegar do trabalho, me leva até o portão, vamos esperar. Então assim, aquilo dali era praticamente o aguardar o retorno do meu pai para casa, era a minha expectativa como criança, né? Que eu sabia que ele estava voltando e que a gente iria brincar e que ele estava chegando, era meu herói. Então a gente sempre teve uma relação na minha infância assim de muito apego. A gente era sempre fui muito parecida com ele e muito apegada a ele. Então a gente sempre criou assim algumas lembranças, memórias muito boas. Passeios, ida aos parques, ida para a praia. Então a gente sempre foi muito unido. Que legal, né? Lembrança boa, né? Lembrança que não esquece. Boa, é verdade. Né? Lembranças boas. E dizem que sempre a filha mulher é agarrada com o pai, né? Sim. E eu também era agarrada muito com meu pai. É interessante isso. O que acontece no meio do caminho, o que aconteceu, né, no meio do caminho que estremeceu a relação de vocês? Porque sempre tem episódios, né, assim, negativos. E aí o que aconteceu? Conte-nos um pouquinho. No meio do caminho, quando eu estava no final da minha infância, início da adolescência, ocorreu que meu pai começou a fazer uma faculdade e naquela faculdade ele acabou conhecendo uma outra pessoa, então acabou tendo uma relação extraconjugal. E ali a gente começou a ter a nossa mudança familiar, né? Quando minha mãe descobriu e a pessoa com quem ele se relacionou fez questão de me contar, ligando lá para casa, pedindo para falar comigo. Então, assim, foi um momento mesmo de estremecimento ali. E aí, para mim, foi como se fosse um baque, né? Na infância, existe uma... E na adolescência? No início da adolescência, principalmente, e que a gente tem muitos questionamentos e no meio disso eu lembro que eu cheguei a falar, a reclamar, porque teve várias idas e voltas dele para dentro de casa. Então ele tentou se reconciliar com a minha mãe, depois não deu certo e acabou sendo a relação deles acabou naquele período ali sendo muito desgastada, de forma que foi difícil restabelecer o vínculo. Então até que teve um momento em que ele saiu de vez. E aí para mim naquele momento foi assim, um baque, porque eu estava em transformação. A minha mente, como adolescente, estava num processo de transformação, eu estava querendo conhecer muitas coisas, eu estava fazendo muitos questionamentos para descobrir coisas inerentes à minha idade, mas eu tive que interromper isso para ter que lidar com esse problema no meu núcleo familiar. E aí foi um pouco mais difícil, eu lembro até que teve uma vez que ele conversou e falou assim: filha, quando você crescer, você vai entender. E aí eu falei assim, mas eu não posso entender, como que eu vou entender isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque na cabeça da criança, do adolescente, de quem está em formação, essa é uma situação que não só envolve o matrimônio dos pais. Parece que isso ocorreu também como uma forma de recusa dos meus sentimentos, como se ele tivesse, olha, eu não estou nem aí para o que você está sentindo. Sendo que foi uma situação que aconteceu naquele tempo, né? E aí eu tive que aprender, teve um tempo em que eu tive que ficar com a minha mãe, com a minha avó, que acabou me abraçando para ajudar no meu crescimento, no meu desenvolvimento escolar. E aí foi um momento em que... Assumiu o lugar do seu pai. Assumiu o lugar do meu pai. Assumiu, abraçando todas as responsabilidades ali do dia a dia, né? Até porque minha mãe também estava um pouco fragilizada com essa situação. E aí, nisso, eu
tive que ir crescendo com essa ausência, entre aspas, porque não que ele não quisesse, mas pela dificuldade de relacionamento dos dois, acabou que o nosso convívio ficou um pouco mais distanciado. E aí eu tive que lidar com isso e crescer na minha adolescência com essa ausência. E é complicado na adolescência, né? Porque fica bastante isso na memória, o coração, né? Fica revoltado. Né? E você foi uma adolescente assim revoltada? Eu dei um pouco de trabalho para minha mãe, não foi no sentido de sair, de ir para a rua, de ser revoltada assim para fazer algo errado fora de casa. Mas eu tive sim uma dificuldade para lidar com a minha mãe, porque minha mãe tem um pulso firme, graças a Deus por isso. Mas ela, sabendo que eu estava passando por aquele momento, estava assim, me comportando mais revoltada, eu era respondona, eu não queria me submeter, porque era como se eu não soubesse expressar o que estava passando no meu interior. E aí a forma com que eu lidava com isso, né, com os meus sentimentos, com as emoções, com aquilo que estava me gerando tristeza, era de ser insubmissa, de às vezes ser respondona, de falar num tom mais áspero. Então minha mãe sempre tentou podar isso em mim, até mesmo para manter, né, o meu caráter, para manter o meu comportamento de uma forma adequada. E assim, também dou graças a Deus por isso, porque ela foi uma pessoa também que Deus colocou assim no meu caminho para me colocar no prumo. No prumo, Então, assim, é interessante você falar isso, porque tem agora telespectadores que estão nos assistindo, né? Mães e pais também, que estão com esse problema, com filhos adolescentes e passando por esse problema. Né? Então você está dando aí uma dica, como a sua mãe, né, ela teve assim, a sabedoria, né, de lidar com essa situação, ensinando você. E como também adolescente que pode estar nos assistindo, né, também está passando por esse problema. Né? Então é interessante, mas só Jesus, né, só o Senhor para arrumar toda a casa, né, para reestruturar, para restaurar isso, né? E como é que foi isso tudo, assim, como é que você saiu dessa situação? Então, aí nesse processo, né, de separação deles, eu fui caminhando ainda um pouquinho com aquela sementinha, né, de querer responder, a sementinha da rebeldia, entre aspas, né? A revolta. E eu ainda era assim, graças a Deus, pela postura da minha mãe, eu não fui influenciada fora de casa, me mantive ali influenciada com os padrões que a minha mãe me ensinou. E aos poucos eu fui caminhando. Quando eu estava com uns 20 e poucos anos, eu comecei a conhecer Cristo. E aí eu fui levada, né, para uma igreja através de uma advogada, que era minha chefe. Ela sempre, todos os dias, ela falava de Cristo para mim, falava do amor de Jesus. E ali eu comecei a conhecer a verdade. E aí a verdade que eu conheci, primeiramente foi o quê? Foi o amor de Cristo por mim, que me perdoou, que eu também, né, sou uma pessoa fadada a errar, a pecar, a ter os meus problemas. E o Senhor, Ele já incutiu no meu coração essa noção de que eu fui perdoada. Então eu tive de graça o perdão de Cristo, então aquilo ali me transformou por completo. Olha. E a partir desse momento eu comecei a olhar para o meu pai, para minha mãe, para as outras pessoas, como pessoas também carecedoras do amor de Cristo, carecedoras desse perdão. E aí eu vi que eu não tinha a menor capacidade de querer enclausurar alguém, né, de falar que o meu pai errou, que algo que ele fez tenha sido errado, que aquilo ali teria que ficar no meu coração como uma forma de punição. Isso. Porque aquilo ali iria me fazer mal. Então, assim, quando Cristo entrou realmente na minha casa espiritual, quando eu conheci o Senhor, me transformou por completo. E é interessante quando a gente conhece o Evangelho, a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente entende que tudo isso que aconteceu na minha família, ou pode estar acontecendo na família de algum espectador, são situações que são levantadas pelo inferno mesmo. É verdade. Para fazer uma bagunça. Para tentar
tirar as coisas do lugar para gerar feridas. Às vezes a família está vivendo um momento tão bom, mas alguma situação é levantada para gerar feridas e só mesmo quem é próximo que acaba nos ferindo. Isso. Porque são pessoas que a gente ama muito, então a gente não espera. Não espera. Né? E aí eu me lembro lá atrás do que eu falei no início, que hoje, quando eu descobri o perdão por meio de Cristo, eu me voltei para aquela frase que meu pai falou para mim. Quando ele disse, filha, quando você crescer você vai entender. Porque na verdade não é que eu não entendo exatamente o pecado e nem quero entender, não é uma coisa que eu quero ter pacto. Mas na verdade eu entendo exatamente o que meu pai quis dizer, que nós somos realmente inclinados a errar. Mas o amor de Cristo vem para isso, para restaurar os nossos corações, para cancelar todo o erro do passado e para fazer uma história nova. Então eu entendi isso, eu fiquei assim, tirou um peso do meu coração. Eu pude olhar para os meus familiares, que são pessoas que eu amo, e eu falei, eu não vou fazer um pacto com o inferno no sentido de aquilo que foi lançado no meu coração para gerar dor, tristeza e mágoas e afastamento do meu pai, da paternidade que eu tenho direito, eu não vou. Porque senão você ia ficar atormentado, né? Exatamente, a palavra fala, atormentado pelos verdugos. Exatamente. Né? Olha, é interessante. Olha, o nosso bate-papo está muito legal e eu vou deixar você aí numa expectativa, porque a Michele, a doutora Michele, hoje formada em advocacia, né, uma mulher de Deus, casada com um homem de Deus, são membros aqui do projeto Vida Nova de Irajá. Daqui a pouquinho você vai escutar como foi a reaproximação entre pai e filha, né, aqui pela doutora Michele. Já já voltamos. Olá, queridos, estamos de volta aqui num bate-papo muito legal. A Michele vai agora contar como foi, né, essa volta aí entre o seu pai, né, e filha. Como é que foi isso, Michele? O meu pai, na verdade, ele depois de um certo período, até depois da minha conversão, ele já voltou a se aproximar da minha mãe. E engraçado que eles sempre tiveram uma relação muito próxima, eles eram amigos de adolescência. Então, é coisa maligna, né, que acontece. Pois para tentar mesmo ceifar, acabar com a família, né? Então eles foram amigos de adolescência e depois de um certo tempo, eles se reaproximaram novamente e minha mãe voltou a conversar, a tratar com ele como se fosse um amigo mesmo. Então eu comecei a perceber essa proximidade dos dois. Então ele não deixava de estar presente na nossa casa, apesar da separação, de não estarem mais casados, né? E aí, para mim, a aproximação de fato, porque fisicamente já estava vendo, continuou existindo depois de um certo período, voltou. Eu creio, assim, que a aproximação comigo começou a partir do momento que eu perdoei mesmo, que eu decidi isso no meu coração. Eu tenho conversado ultimamente com algumas mulheres, algumas pessoas, e às vezes a dúvida é, como que eu sei que eu perdoei? É porque eu declarei, porque eu falei? Eu acredito que é muito mais do que isso. A gente sabe que perdoou quando a gente manifesta ações que demonstram perdão. Então eu comecei a ver que a forma como eu comecei a tratar o meu pai já era outra, né? Porque até então, antes, de repente, se ele tentasse falar comigo de uma forma mesmo mais dura como pai, antes eu não queria aceitar. Porque eu ficava o tempo todo remetendo isso ao erro dele. E a gente acha nesse erro que a gente pode fazer isso. E a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. E a palavra não dá, né, pastora, não dá critérios para honrar. Você tem que honrar independente de qualquer circunstância. Né? Isso tudo porque você conheceu a paternidade de Cristo. É verdade. Né? Graças a Deus. Porque Ele é o nosso Pai, né? É verdade. E aí você, conhecendo essa paternidade, você pôde perdoar o seu pai. Completamente. Né? Completamente perdoado. E hoje, assim, Deus mudou sua história, né? Te deu um casamento e você teve essas experiências que não foram fáceis, mas você tem uma bagagem aí para não acontecer isso dentro da sua casa. Sim. Né? É interessante isso. Né? Então, vocês que estão aí nos assistindo, né? Conheça a paternidade do nosso paizinho.
nosso Deus, Ele é o nosso Pai, né? Ele é o nosso Abba Pai. E que você possa colocar no seu coração perdão, seja qual for a situação que esteja passando, né? Casos de adultérios, né? E traz a separação, os filhos, né? Que ficam revoltados, ficam rebeldes, enfim, tem que haver o perdão, né, Michele? Tem que haver perdão. E o perdão, eu costumo dizer que é inversão de valores. É. Eu até fiz uma postagem há um tempo que eu saí agora, depois de adulta, com meu esposo e os meus pais, a gente foi para um parque. Olha. Brincar. E aí aquilo me trouxe muita memória, as lembranças, né, quando eu era criança. E o Senhor falou no meu coração que isso daí é inversão de valores. O mundo está tentando nos inserir num bojo, num contexto, de que se a gente é ferida, a gente tem que ferir. E no seio familiar, se a gente, conhecendo o Senhor, que é muito mais fácil, né? Eu acho que quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente tem a convicção, a consciência de que a gente recebeu um perdão de uma forma gratuita por algo que não teria perdão, é muito mais fácil a gente liberar. E nessa brincadeira, a gente no parque, o Senhor falou comigo que a inversão de valores é quando ocorre isso e você faz o inverso. Olha. E se eu tenho Cristo na minha vida, eu vou levar amor. Eu vou fazer uma ponte para minha família para que ela também conheça Cristo, que é a forma que eu tenho para conduzi-los à verdade. Que lindo, né? Isso, muito lindo. Se você foi ferido, não vai ferir. Não. Com perdão traz isso, né? E uma pessoa que é ferida e não é curada, ela fere. E a que é ferida e é curada pelo Senhor, ela leva a cura. Olha. E o que a gente tem que escolher? Às vezes eu fico me perguntando, qual a minha escolha? Já que o tempo voa, passa tão rápido, o que eu tenho que fazer? Passa e eu rápido escolho demais. mesmo, hoje eu escolho com outra cabeça perdoar. E a senhora falou algo interessante também, que é não levar isso para o casamento, né? Os meus pais estão vendo também a forma como eu me relaciono com o Fábio. E os meus pais acham bonito, a gente passeia juntos e eles veem na gente também uma forma de exemplo. Então está sendo uma troca muito gostosa, está sendo um tempo mesmo de restauração para tudo. E é importante, né, a gente não se preocupar se um dia foi ferido, de levar isso para outros relacionamentos. Eu tenho essa certeza de que eu não quero isso para o meu casamento, mas eu tenho que construir dia após dia as pontes para gerar um casamento sólido, saudável. E eu já sei qual era o outro caminho, então hoje eu tenho que fazer a minha parte como mulher de Deus para fazer. Você conheceu o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Jesus. Né? E para finalizar, deixe uma mensagem para o seu pai, porque amanhã é o Dia dos Pais. E depois eu vou deixar uma para o meu pai. Pai, feliz Dia dos Pais. Eu quero aqui em rede nacional dizer para você que eu te amo muito. Eu agradeço a você por tudo que você sempre fez por mim, pela minha mãe, pelo seu carinho comigo como filha. Dizer assim que nada que tenha acontecido para tentar mudar o curso da nossa história vai ser capaz de mudar o amor que existe, que eu tenho por você e que eu sei que você tem por mim. Então, muito obrigada. Eu vejo hoje o mesmo cuidado daquele pai que tinha comigo desde quando eu era pequena. E que o que eu posso desejar para a sua vida é que o Senhor te abençoe cada dia. Assim como eu tenho orado por você, pela minha mãe. E é isso que eu desejo, tá bom? Que Deus te abençoe muito, pai. Te amo. Amém. Olha só que lindo, né? Eu vou deixar uma mensagem para o meu pai, apesar dele estar acometido de mal de Alzheimer, mas o meu pai, ele foi uma pessoa que esteve por muito tempo em evidência na área evangélica, na música, né, evangélica. Ele foi maestro Zênio de Alencar, né, e até hoje ele é bastante conhecido. E eu quero deixar essa mensagem para ele indiretamente, mas para todos os pais, né, que eu sempre tenho honrado meu pai, mesmo ele acometido dessa doença, eu tenho feito como filha, né, honrando, visitando, ajudando a minha mãe guerreira ali ao lado dele, nesse período difícil, porque casamento é assim, ou na saúde ou na doença, né? E ela está ali
ao lado dele, cuidando dele. E eu quero deixar aqui, diante de todos, né, dos nossos telespectadores, que ele foi um grande pai, um amigo. Fui agarrada muito com ele. Eu me lembro que eu ia nos ensaios da Orquestra Sinfônica Brasileira, onde ele foi músico, né? Eu ia lá nos ensaios, ele me levava na Sala Cecília Meirelles, ia lá, ouvia música com ele em casa. Eu me lembro pequena, ele me ajudou a fazer caligrafia, né? Nunca mais esqueço disso, né? E assim, como pai, ele sempre foi um pai presente, mesmo com as suas viagens como músico, as suas atividades musicais nas igrejas. Ele foi um pai presente, teve erros, né? Como todo ser humano teve erros, mas também perdoamos, né? Porque tem que haver o perdão, né? Mas eu quero dizer para o meu querido pai que eu amo muito, né? Amo muito a minha mãe e que ele foi um grande pai, né? Foi assim um pai tremendo, um pai guerreiro que não deixou faltar nada para nós. E hoje em dia eu só posso honrá-lo assim, né? Visitando, beijando ele, mesmo não conhecendo, não me conhecendo, nem a mim, nem meus irmãos, mas vou lá, dou um beijo, oro por ele, né? Falo para ele que eu amo, e é isso aí. Eu quero deixar essa mensagem para você, junto com a Michele. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos assistindo, né? Você possa cumprir o seu papel de um pai presente. Hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde os valores estão demolidos, estão deturpados, né? O pai está mais ausente do que presente, né? A esposa, a mãe, né? Com o seu papel de edificar a casa, parece que também está ausente. Isso não pode acontecer dentro de uma casa, de uma família, né? Deus deixou bem claro, a mulher edifica a casa, sábia, está lá dentro de casa, né? Cuidando dos filhos, o pai sacerdote da sua casa, presente, né? Dando o pão de cada dia, né? O fruto do seu trabalho. E é isso, seja um pai presente. Feliz Dia dos Pais, que você possa abrir o coração para Jesus, porque Ele tem nos ajudado, nos sustentado nesses dias maus, né? Onde as famílias estão sendo bombardeadas para serem destruídas, a família nuclear, a família tradicional. A sua família pertence ao Senhor Jesus. Feliz Dia dos Pais, comemore bastante com seus filhos, né? Os filhos também honrando os pais, porque acrescentarão os dias de vida aqui na terra, e diz a palavra assim, né? Então eu quero terminar esse programa, né, dizendo para todos os pais, junto com a Michele, Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe vocês muitíssimo.